Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom dia, com muita alegria. Estamos chegando às 11 horas da manhã deste sábado com o nosso podcast de papo com essa que vos fala, a Pri. E a partir de agora, você, minha amiga, você, meu amigo, tá super convidado. Aumenta o som aí. Você que tá no Spotify, no YouTube, que tá curtindo a gente aí pelo celular, aumenta o som, pega um cafezinho e vem, porque é papo de amiga, tá bom? Eu quero você junto comigo. Muito obrigada a todos que fazem parte desse projeto, que tá só começando. Tem muitos episódios aí sendo preparados com muito amor e carinho pra você. E o primeiro episódio, pra começar muito bem, a gente tem ela, nossa Jéssica Camargo, influenciadora digital, mulher maravilhosa, referência, estreando aqui junto comigo. Seja bem-vinda, amiga! Gente, tô muito feliz. Eu já tava aqui, assim, ó. Ai, linda! Super feliz de estar aqui com você, de bater esse papo, né? Obrigada. Super descontraída, a gente compartilhar tantas coisas legais nesse podcast, nesse projeto tão especial pra você e pra nós, né? Quanto tempo a gente tá falando desse podcast, né? Que a gente tinha que gravar. E olha, deu tudo certo. Começamos esse projeto e você aí que tá assistindo pode ter certeza que faz parte. A Gé, ela é influenciadora, tem muitos seguidores. Quanto você tá agora? 115 mil. 115 mil seguidores nas redes sociais. Ela é muito presente, passa dicas aí sobre maternidade cristã. Então compartilha a vida com as seguidoras. E vocês não sabem que essa menina aqui, ó, a gente se conhece há muito tempo, de conversar aí nos bastidores, né, lá da TV. Sim. E ela tava com esse propósito de ser apresentadora, de ser influencer, de ser tudo. E ela conseguiu tudo e mais um pouco ainda, porque ela batalhou pra isso. Ela é muito dedicada, né, amiga? Lembra que você tinha 5 mil seguidores e a gente falava, né? E você falava, não, eu quero trabalhar com internet, com redes sociais, eu quero ser uma digital influencer. E você e inspira outras mulheres. Você tem noção de que isso tudo aconteceu na tua vida? Nossa, é muito gratificante, sabe? Porque passa um filme na cabeça, né? A gente sentada aqui, passa um filme, né? eu lá, das nossas conversas. E coisas que muitas vezes as pessoas que nos acompanham, elas não têm noção, né? A gente ali nos bastidores, a gente conversando e todas as trocas ali. E o quanto a gente compartilhava, eu compartilhava em especial com você sobre isso, né? Muito, né? A gente falava muito. Muito sobre estar na internet, sobre influenciar as pessoas. E assim, eu vim mesmo plantando, não foi uma coisa assim que do nada aconteceu. Não. Às vezes a gente vê a história, né, de pessoas que estão ali que do nada viraliza, não. Então assim, eu tô há muito tempo plantando, desde 1.000 seguidores, aí foi 5 mil e ali você é muito dedicada. Dias. Isso é fato, né? E às vezes vem uma coisa assim, 115 mil, daí eu começo a pensar a quantidade 115 que é 15 mil. 115 tipo... mil pessoas assistindo o story ali, bastante pessoas, eu nem olho mais os stories, assim, todo mundo que vê, porque eu fico assim, nossa, tantas pessoas. Quantas pessoas você atinge, né? Eu lavando a louça, eu de coque, olheira. Brincadeira. Não, você mostra a vida real. Isso que é o legal. Sim. Eu gosto muito disso, da vida real nas redes sociais. Então, eu busco acompanhar pessoas de verdade, que não é aquela coisa da vida perfeita. Então, a Jéssica é assim, é a maternidade de fato, como é, o dia a dia. Como você falou, a olheira, o coque no cabelo. No outro dia tá linda, maravilhosa, produzida. Linda, maravilhosa é sempre, né? Mas produzida, enfim, é isso. É mostrar os altos os dois lados, e baixos, tudo que acontece. Gé, você seguiu por um caminho compartilhando a tua vida, né? Como mulher, mãe, né? Como que tá sendo isso pra você, essa experiência de trazer pra tuas seguidoras uma maternidade cristã? Que é isso que é o teu propósito, né? Sim. Então, assim, eu passei por um processo na rede social em si, né, que é muito louco pensar. Porque, na verdade, é um processo de amadurecimento. Eu acho que a gente vai passando com o tempo e a gente vai, conforme Deus vai dando sabedoria pra gente, Deus vai trazendo mesmo a revelação do caminho que a gente vai seguir, isso em todas as áreas. E como que foi na internet, né? Eu cresci ali num conteúdo. Quando eu engravidei da Maria Laura, eu falei assim, eu segui algumas influenciadoras, né, que estavam gravidinhas ali e gostava muito de acompanhar, porque é realmente como se eu me sentisse né? Uma comunidade. Uma mãe de primeira viagem, por exemplo, ela quer informação, ela fica meio perdida, né? Principalmente quando ela não tem pessoas em volta que estão na mesma fase que ela, grávida, ou foram mãe recente, pra passar algumas dicas pra nós, né? Então eu peguei essas pessoas, essas influenciadoras que hoje, olha, gente, hoje são minhas amigas, né? Então a gente tem uma troca muito legal e eram pessoas que eu assistia, assim, falava, vou me inspirar nessa pessoa. E aí eu comecei a ver essas dicas e comecei a compartilhar, né? Contando um pouquinho desse começo. E eu falei assim, eu quero ser uma pessoa na rede social que eu gosto de acompanhar. E uma pessoa que vai ajudar quem chegar no meu perfil vai falar assim, nossa,
quanta dica legal, como tá agregando na minha vida. Ter um porquê ali, né? De ficar mesmo, Entendi. né? E eu fazia muito conteúdo de humor. Então, assim, eu pegava assim, passava por uma situação, eu era uma grávida, assim, né? Que eu falo, não era muito exemplo pra as grávidas, que eu comia de tudo, eu comia demais, eu fazia as coisas. E eu falava assim, toda situação que eu passava, eu falava, vou compartilhar. Porque as pessoas vão se identificar. Não é possível que só eu passe por isso, não é possível que só eu quero comer lanche, pizza todo dia, assim, e falava pro marido, ai, amor, tô com uma vontade de Respeita comer. a grávida, né? Não é possível que você vai fazer isso com a sua esposa que tá grávida, de não dar um açaí, né? E aí eu compartilhava. E foi assim que eu cresci, num conteúdo mais humor, assim, sabe? Eu postava, às vezes, 3 vídeos no dia. E aí, quando a Maria Laura nasceu, eu passei por um processo de identificação, de me reencontrar mesmo, assim, sabe? Veio um amadurecimento muito forte. Não que pessoas maduras não façam conteúdo de humor. Sim, eu entendi. Mas, você entendeu? Parecia que era outro momento, né? um outro momento. E é isso, aí, né? A graça é essa, são as mudanças da nossa vida, Hoje né? eu compartilho super conteúdo de humor também, mas eu fui meio que mesclando com outros conteúdos que eu estou hoje, né? Foi assim, se identificando, dicas. né? E na verdade eu acho que são dicas de fases. Eu tava grávida, eu compartilhava vídeo de humor, dicas de fases da época de grávida. E agora que eu tenho a Maria Laura, eu compartilho coisas da fase que eu estou. E é muito louco eu falar, gente, isso aqui nós duas temos que falar, né? Eu preciso lembrar disso, senão só eu fico falando. Não, aqui é isso. É conversa. Sabe Duas pessoas que gostam de falar. Sabe aquelas conversas de amiga que você pega assim, você não consegue. Uma fica falando assim. É que a gente fica muito empolgada. É sobre isso. E você vai falando sobre aí também quando você tá assistindo com a gente. Viu? Eu sou assim, eu tô limpando a casa, passando pano lá, daí eu tô ouvindo e falo, nossa, é verdade, como se eu tivesse com a pessoa. Viu? É isso. É Nosso verdade, podcast é é o isso. seu podcast. Né, amiga? E aí, e o que você falou, achei muito interessante, mostrar os dois lados da coisa. Inspirar as mães a se arrumarem, mas mostrar também, ó, eu tive um dia difícil, eu tô aqui ainda de coque de pijama fazendo a coisa. Mas eu, dentro desse processo que eu falei que eu passei de identificação, eu passei por um processo de identificação de imagem também. E que entrou muito a parte de autoestima. Porque, nossa, eu lembro, assim, no meu puerpério, que uma das coisas que eu olhava no espelho, eu me sentia meio perdida, sabe? E eu orava muito pra Deus, assim, eu falo assim, que o divisor mesmo de águas, pra mim, assim, da minha fé, foi a maternidade, porque na maternidade eu vi a diferença que fez pra mim, no meu puerpério, por exemplo, é muito desafiador. E Deus vinha me dando força, me dando fé. Eu lembro que teve um dia que eu me ajoelhei no quarto da Maria Laura, assim, eu chorei, assim, perdida, sabe? De imagem, perdida no sentido difícil mesmo, assim, as novidades em si. E o Senhor veio e me renovou. E isso foi uma coisa da autoestima que foi sendo trabalhada. E eu falei, não, eu quero inspirar as mães. Mostrar pra elas o quanto é importante você se cuidar. Você respeitar os momentos, os dias difíceis. Mas você não esquecer de você, sabe? Eu sei que é difícil você... Da mulher que você é ali, né? Da mulher que você é. Então, assim... Teve até um vídeo que eu fiz sobre isso. Eu sei como é você acordar e no turbilhão de informação que você, mãe, tem no dia, você não tirar o pijama, não trocar a sua roupa, não dar uma penteada no cabelo. Quem não é mãe pode até pensar assim, não é possível. Eu já fui a pessoa que olha e fala assim, será? Não tem... Mas tem dias que você não tem um segundo que você para e faz assim. Então você precisa se policiar, sabe? E foi uma das coisas que eu falei assim, não, eu quero falar disso também. Eu quero E você inspirar. percebeu, assim, que Sim. a identificação... Porque muitas mulheres, né, se identificam com o seu conteúdo, com esses momentos, né, que você traz nas redes sociais. Você também teve essa percepção quando você tocou ali na autoestima? Sim, eu acho que um pouco eu fui também na contramão, assim, sabe? Porque nesse nicho de maternidade, tem pessoas que se identificam, mas tem muito mais mães, né, que compartilham uma realidade que não se fala tanto nessa parte de autoestima, de você, mãe, se cuidar. Que é mais mostrar a parte dos desafios em si, sabe? Então, eu senti que eu fui um pouquinho na contramão, mas eu senti que isso fez muito bem para as pessoas que me acompanham. Porque as pessoas que me acompanham falam. Eu até abri uma caixinha esses dias e elas comentaram. Você tem me inspirado a me cuidar mais, a fazer algo por mim ali, nem que seja uma vez na semana. Enfim, ter um momento ali de olhar com mais amor pra você como mãe, como mulher, assim. Eu acho que é isso, né? A rede social, né? A Gê como uma influenciadora aí, referência aí no Brasil, né? Porque você não tem seguidores só da região, né? Tem de todos os lados. E isso é uma ferramenta tão poderosa que eu acho que se não for pra gente fazer a diferença na vida de alguém, né, Gê? Sim. Não sei, né? Se for pra você arrancar um sorriso, trazer uma dica, isso é tão gratificante. Então, se não é pra fazer a diferença, às vezes postar coisas assim, né? Tem gente que posta cada besteira, né? Sim. Eu acho que
não vale a pena. E depende de você, quem que você quer seguir, né? É. Eu gosto de seguir pessoas assim, como eu falei, reais, e que trazem, de fato, a experiência real, né? Porque quem tá do outro lado da tela são pessoas que estão vendo você. Assim. Então, quando você vem e traz uma dica que ajuda alguém, eu acho que pra você, pra pessoa é bom, mas pra você, né, é melhor ainda. Você não se Sim. sente especial? Fala, cara, que legal conseguir, né, ajudar uma mãe, uma mulher ali. Isso é interessante também, né? Sim. Essa troca, né, amiga? Sim, e é uma coisa assim que você entra na casa da pessoa, você entra no lar da pessoa, né? E um dos motivos, eu conversei esses dias com o Detinho, e eu falei assim, amor, eu é não o esposo. vou... Pra quem Detinho não sabe, é o esposo. o meu marido. E não é Betinho, é Detinho. É, não é Dentinho e nem Betinho, é Detinho. Esse é uma questão que gera dúvidas, né, nas suas redes sociais. Não, toda vez fala, eu achava que era Dentinho, eu achava que era Não é Betinho. Betinho. Viu, mas sabia que o nome Detinho. dele é Carlos Alberto. Alberto. E o pra quem não sabe. Detinho... É que o pai dele é Deto, Ah, aí veio um... Detinho. Ah, não diminui... Entendi. entendeu? Detinho. Mas nem meu sogro sabe, eu acho, porque é Deto. Ele nunca contou isso. É um caso a se pensar pra próxima. Aí a gente pode abrir esse baú pra descobrir. Detinho. Dito isso, esclarecido quem é o Detinho, Voltamos. Mas é muito especial pensar que você, influenciadora, entra no lar ali daquela mãe. Às vezes ela tá num momento difícil, você vai acolher ela, você leva uma palavra, né? Eu falo muito assim, como eu compartilho muito da minha fé, né? Do quanto Deus é maravilhoso, do quanto ele vem. E muitas pessoas, assim, levantam, né? Esses tempos até teve vamos falar assim, umas questões no nicho da maternidade ali, entre umas influenciadoras. Não entrei no mérito, mas sobre treta. a maternidade... Você quer falar treta, tá? Treta, né? Treta, sejamos claros, foi uma treta. Sobre a maternidade a gema é delicada, leve. né? Foi uma treta. Sim, né? Maternidade leve. Será que existe maternidade leve? Será que não? Será que romantizam a maternidade? Ah, deu um E debate assim, ali. Ó a polêmica. Ah, meu Deus. Mas... Joga na mesa. Não. Eu, particularmente, acho que existe uma maternidade que pode ser mais leve quando, como todas as áreas da sua vida que são difíceis, quando você tem o Senhor, quando você se apega a Deus, pode ser mais leve. Entendi. E essa, pra mim, é a única possibilidade, sabe? Falando de uma maternidade, assim, onde você não tem uma super rede de apoio, que às vezes acontecem excepcionalmente alguns casos, né? Porque nos momentos difíceis, quando você tá ali com aquele nó na garganta, você quer chorar e você vê aquele furacão, as mães vão entender assim, aquele furacão de coisa acontecendo, sua casa revirada, seu filho querendo só seu colo, e você fala, pra onde eu corro? E tem agora? pra onde você correr? Tem, que é pros braços do Senhor. Tem aonde você chorar, que é pra Ele. Ô, Jé, você sempre foi, assim, cristã? Você sempre pertenceu à igreja? Quando que isso aconteceu na tua vida, assim? Não, eu era bem doida. O meu apelido, você não sabe. Eu sei mais ou menos essa história, mas as pessoas não sabem. Gente, esse podcast tá muito revelador. Vou Tá falar muito pras pessoas, ó, revelador. revelações, literalmente. Mas é bom isso, você contar, né? É uma experiência importante, É um testemunho, né? É um testemunho. Poucas pessoas sabem, o meu apelido era Jessicão. Você Quê? sabia? Jessicão. Não. Hoje é Jessicão de Deus, ô glória. Você tá brincando comigo. Eu era assim, eu tive uma adolescência Jessicão. bem Pera aí que eu tô curtida. presa ainda nessa parte. Caramba, Jé, por Jessicão quê? de furacão, entendeu? Capaz. Amiga. Babado. Não, mas brincadeira. É assim, eu tive uma adolescência bem curtida. Eu saía muito, sabe? Eu ia muito em festa. Bebia muito, esse tipo de situação. Então, assim, eu não vim, por exemplo, de um lar cristão. Aquela pessoa que cresceu na igreja. entendi. Não, o Senhor Não. pegou assim como a Bíblia fala mesmo. Aquele vaso de barro veio e fez tudo novo mesmo. Quando? Quando que você, Então. quando que você ficou pra trás, essa outra Jéssica? Olha, eu acho que foi assim... Eu já frequentava a igreja, mas meio frequentava. Era aquela coisa assim de Em não cima ter do muro. tido um encontro mesmo com Deus, assim, sabe? Porque frequentar a igreja não é nada, né? Você precisa ter um encontro com Deus e ser transformado. Então foi assim, eu acho que eu tinha... ali por 2017, 2018. Difícil lembrar exatamente uma data. Mas eu tava namorando o Detinho também, né? Não era cristão, nada. E aí eu tive esse Vocês se encontro encontraram, primeiro inclusive, numa festa. Numa festa. Cheguei nele e falei assim, gente, que gatinho. Era o Detinho fazendo sucesso. Eu falei, gatinho, gente. A gente almoçava meio que no mesmo lugar, então a gente já tinha umas trocas de olhares, assim. Já tava Já só... tava assim, eu falei, daí na festa a gente conversou um pouco melhor, né? A gente trocas de olhares. Brincadeira. Mas, não tão brincadeira assim. Brincadeira, ou não. Ou não, né? Não, mas aí foi eu primeiro que tive esse encontro. E aí Deus foi aos poucos transformando ele. E aí foi durante a pandemia, assim, a gente namorava.
que tava num quarto, assim, orando, conversando com Deus. Já tinha alguns hábitos muito especiais na minha vida, que era ler a Bíblia, orar. E aí Deus falou assim, você precisa casar, você precisa desse passo pra você deixar de ser menina e se tornar uma mulher. A mulher que eu quero que você se torne e viver o seu propósito. Então foi uma mudança de chave muito grande. É assim, a gente não tinha nenhuma provisão aos olhos humanos, assim, aquela coisa de, não, então vamos fazer uma festa, até porque era pandemia, né? Sim, então sim. Tudo aconteceu. A gente casou com um círculo bem íntimo de pais ali. Nem meus avós conseguiram vir, porque eles estavam na minha cidade natal, que é Pouso Alegre, pandemia. E a gente fez um coffee break depois, algo simples, mas bem intimista, bem especial. E depois que a gente se casou e a gente começou a viver o propósito mesmo, assim, não, vamos viver, usar a nossa intensidade. Sabe aquela coisa que muitas vezes as pessoas têm? Ai, eu sinto algo diferente, como se tivesse algo muito grande pra mim, mas eu não consigo descobrir o que é. Sim. É o seu propósito em Cristo, sabe? E aí, quando eu comecei a me alinhar com o propósito, nós, como um casal, Deus foi transformando nós dois. E a gente foi começando a viver coisas, assim, inimagináveis mesmo. É bem o que a Bíblia fala, de coisas muito além do que a gente imagina. Então, eu não vim, digamos, de um lar cristão, não cresci na igreja, não. A gente tem um testemunho, até como casal mesmo, que eu acho que 1 hora de podcast teria que ser amiga umas 5 horas. Mas 5 horas, nós vamos ter que marcar essas 5 horas. 5 horas. Comenta se vocês querem que eu volte de novo. Deixe mais likes. um episódio. Deixe likes e comente. Agora, Gé, muita gente que tem interesse em mudar de vida ou sente esse chamado, né? Fica envergonhado, por exemplo, na hora de fazer uma oração em voz alta, em orar com a família, orar com o marido, falar isso, né? Você passou por isso também? Tem gente que fica meio assim, fala, como é que eu vou fazer oração aqui agora? O que eu vou dizer? Como é que você fez com o Detinho, assim, que vocês se alinharam? Que eu vejo que vocês postam orando juntos. Como é que vocês fizeram isso, essa transformação, né? Foi um processo também. Eu não tive essa dificuldade, talvez pela minha personalidade também, né? Ser mais, assim, extrovertida, mais assim. Ah, que bom, que aí você foi direcionando, né? Já fui. Mas o Detinho, por exemplo, dentro desse processo nosso que eu comento como um casal, eu ia no culto no começo sozinha, né? Ali antes da gente casar, tudo, quando a gente tava nesse processo. Eu convidava ele, por exemplo, não, amor, não vou. Não, tranquilo. Eu sabia aonde eu ia investir. Você sentia que uma hora ia dar certo? Ou você tinha esperança? Eu tinha fé. Você tinha fé. Sabe? Eu confiava não no que os meus olhos estavam vendo, mas eu confiava no que o Senhor ia fazer. A promessa dele ia se cumprir, né? Então, e aí o que aconteceu? Que entra nessa história, né? Por isso que eu conto essa parte. Eu lembro que eu orava, assim, fechava no quarto, eu orava, declarava sobre a vida dele, pra Deus quebrantar, pra Deus mostrar pra ele, pra que ele enxergasse um homem em Deus que ele era, que ele poderia ser, né, com o Senhor. E aí teve um dia que ele tava entrando no quarto e ele me viu orando. E ele falou assim, amor, naquela hora eu senti algo tão diferente, tão, sabe? Tocou. E aí, quando ele começou a ir, o Detinho era uma pessoa assim de, por exemplo, eu gosto de orar em silêncio, gosto de orar, e era o jeito dele de conversar com Deus, né? E eu já era aquela, do fogo, que já levantava a voz, tava num lugar, de repente orando, tava no outro, já orando. E aí acho que a gente tem que respeitar também a forma como a pessoa fala com Deus, né? Ali. Mas aí o que foi acontecendo? Hoje, ele já pega a pessoa, já põe a mão na cabeça, já ora, declara, e nós dois temos, assim, juntos, aptos de orarmos juntos. Ele vem quando eu não tô bem, assim, a gente tem muito algo, assim, quando eu não estou bem, eu mando, ele pode estar trabalhando, eu falo, amor, ora por mim, tá acontecendo isso. Ele manda áudio orando por mim, fala, amor, Deus vai, dá uma palavra, vem cá, amor, coloca a mão na minha cabeça, ora em voz alta. Então, assim, o Detinho é o maior exemplo que eu falo pras pessoas, eu falo que é testemunho mesmo, de uma pessoa que como Deus realmente faz na vida da pessoa. E vocês levam muito isso. Respondi, né? Respondeu, deu aula, né? Motivou. E vocês levam isso hoje como família. Porque hoje não é mais só vocês dois. Não, coisa mais linda, e ela Maria. ora também. Então, você grava vídeos, né? Ela orando, ela já na presença ali, né? De Deus, frequentando com vocês a igreja. É o propósito de vocês esse, né? Sim. Se cumprindo aí, né? Uma família, Sim. né? E Pri, eu falo que assim, Cristã. a pessoa, vocês podem ver, quem me conhece já sabe, né? A Jéssica meio desastrada. Tá tudo certo. Eu falo que assim, hoje nós estamos na internet, claro que pra mim é um trabalho também, Sim. mas é propósito.
Porque você compartilhar, expor a sua família, principalmente. E eu tenho uma régua de dosagem de exposição ainda que eu falo. Por exemplo, eu não compartilho momentos da Maria Laura dormindo, ela comendo, assim. Eu tenho algumas coisas, assim, que particularidades dela, que eu gosto de preservar. Já mostrei quando ela era pequenininha, mas fui aprendendo a dosar. Tipo, ela chorando. Né? Claro que, por exemplo, assim, se eu postar, teve um dia que eu pegou um videozinho sem querer, ela chorando. Eu fiquei me sentindo mal. Por exemplo, assim, é um momento particular dela pra eu expor pra 115 mil pessoas, sabe? Entendi. Tem coisas que eu acho que é tranquilo. Mas isso eu quis... Claro que tem mães que compartilham e mães se sentem abraçadas. Nesse dia, até uma mãe comentou assim, nossa, eu vi que não é só meu filho que faz isso. E eu sempre falo, a Maria Laura já faz birra, a Maria Laura faz isso. Eu falo, mas não gosto muito de mostrar esses momentos dela. Gosto de reservar. Mas a exposição dela, o que eu mostro dela é propósito, sabe? É mostrar... eu sempre recebo feedback, assim, esses dias uma mãe me marcou, uma amiga, na verdade, aquele vídeo da Maria que viralizou, dela falando, você é amada por quem, filha? E ela fala, por Jesus. E ela falando pro filho dela, porque ela viu a Maria. Então é propósito, o que me mantém firme de expor... Dentro dessa régua de dosagem minha família, é claro que eu gosto de compartilhar, eu gosto de dar as minhas dicas, mas é o propósito. É saber que mães vão, por exemplo, dar uma educação mais respeitosa para os seus filhos, lembrando que o mais importante é falarem de Jesus. Lembrando que o bebê entende que você precisa ser intencional e marcar o coração do seu filho desde bebê, falando de Jesus, para que, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, Eu ia falar isso para você, eu ia entrar nesse aspecto, né? No mundo de hoje, a gente vê muitas situações complicadas, a gente vê muitas pessoas com ódio no coração, destilando isso nas redes sociais sem o menor filtro. Eu sou muito da opinião que se você não vai edificar, mantenha em silêncio. Mas tem gente que coça o dedo, não consegue controlar nas redes sociais. Sim. E tem que falar, né, palavras maldosas, né, que ferem os outros. Como que você lida, né, com um mundo como hoje, né, tendo a Maria pequenininha, né, com o futuro todo pela frente, com a tua família ali do outro lado da tela? Como que você faz? Você já meio que mencionou essa questão de ter um filtro nas postagens, né? Esse filtro, eu evito coisas polêmicas, por exemplo, que eu sei que tem coisas muito interessantes que eu posso postar, mas eu evito de postar. E também dá preguiça, né? De iniciar certos assuntos, né? Falar tal coisa. Eu prefiro evitar, sabe? Não entrar em coisas polêmicas. Por isso, até ter essa sabedoria, eu peço muito pra Deus do que compartilhar. E assim, aquela coisa que eu sempre falo, a Bíblia fala que o Senhor nos chama a sermos sal e luz, né? Pra gente ser luz, há trevas, para que a luz se destaque, né? Então, a gente vive... É tudo totalmente bíblico tudo que a gente vive hoje, né? O fim a gente já sabe, é Jesus voltar. Então, isso me dá esperança, a volta de Jesus e saber que nós estamos sendo sal e luz. E é a oração, né? A gente vê muitas coisas ruins acontecendo. É a gente orar por proteção, não só... Eu sempre oro pra Maria, assim, quando os meus olhos, Senhor, não estiverem nela, que os teus olhos estejam e me dê sensibilidade. Quantas vezes, assim, a gente vê testemunho, por exemplo, de mãe que fala, eu senti algo, fui lá ver, evitou, às vezes, um acidente. É o Espírito Santo. Então, é isso que eu peço, né? E essa sabedoria. Então, assim, quando vem comentário chato lá, que acontece, às vezes... Já aconteceu, assim? Às vezes vem um comentário chato de alguma coisa, eu pego e bloqueio a pessoa. Você bloqueia também? Eu bloqueio. Eu já bloqueei. Eu nunca tive nada assim muito, mas eu não posto no meu story. Às vezes tem gente que pega o print, expõe, posta no story. Eu não faço isso, sabe por quê? Porque eu falo, atrai. E dá espaço, né? Não, no meu, que eu ralei pra conquistar 115 mil seguidores, eu vou mostrar coisa interessante pros meus seguidores. Sai fora, né? Tá certo. Bloqueio. Eu também acho. Falou alguma coisa, eu bloqueio também. Eu nunca tive nada assim muito assim, mas também se tiver alguma coisa eu já bloqueio também. Não sou obrigada. Sai daqui, né? Sim. Porque o nosso Instagram, nossa rede social, ela é um canto feito com muito carinho pra quem segue, né, Gé? Você planeja teu conteúdo, você pensa que muita gente... E é um trabalho, né? É um trabalho. Vamos falar que é um trabalho, para as pessoas entenderem que isso é um trabalho muito sério. Essa menina que, cheia de curso e não sei o quê. Ela sabe tudo, ela faz tudo. Ela falava pra mim antes, lá no começo você já falava, né? Dos cursos, das lições, de tudo, assim. Ela sabia, ela falava. Então, ela tem um preparo pra estar ali. Porque as pessoas acham que é fácil, né, Gé? Vou pegar o celular e vou gravar aqui. Não, calma. Ela planeja. Sim. E muitas pessoas acham que não é um trabalho. Por exemplo, assim, já ouvi esse comentário, como se eu não fizesse nada com a Maria Laura. Mas o que porque você eu sou faz? influenciadora. Mas como é o trabalho, assim, né?
Ah, eu queria ser igual você, não trabalhar, ficar só com a minha filha em casa. Tudo Postando. bem, não se compara uma mãe que trabalha fora, Claro, né? claro. A gente não quer Cada um na sua comparar, realidade, né? Sim, mas tem um trabalho, né? Por exemplo, Sim. compartilhar minha rotina ali nos stories e as empresas que eu tenho. Tem Editar, a parte né? criativa, né? Tem a parte de edição, tem a parte de você produzir tanto o vídeo quanto a foto. Então tem um trabalho, como eu falei, não se compara a outras realidades. Mas ser influenciadora é um trabalho muito responsável. Talvez se todas as influenciadoras tivessem a noção que é um trabalho da tua responsabilidade como influenciadora, não tinha tanta, igual você falou, né? Coisas não edificantes ali. Eu acho que quando a pessoa Na pensa internet. como a Jéssica, que é um trabalho responsável, isso já faz muita diferença. Sim. Porque, volta a bater na tecla, também depende de quem você está seguindo, quem nós estamos seguindo, estamos Sim. dando audiência, né? Deem Sim. audiência pra Jéssica, já sigam ela, que é uma Avisa pessoa bem, boa. avisa bem. Segue nós, que a gente é legal. É. Mas isso é importante, né, Jé? As pessoas entenderem que há todo um planejamento, um trabalho. Em relação ao reconhecimento das marcas, quando que você percebeu, assim, você chegou o e-mail lá daquele refrigerante que ainda não me patrocina? Que é vermelho, e fica a dica pra vocês então, aí né? do marketing. Foi. Não, então, Não patrocina o nosso podcast. Podia ter aqui umas podia garrafas ter, aqui podia bonitas. ter aqui, né? Ah, ia ser bem Como gostoso, que geladinho. foi? Geladinho. Não, então, assim. Quando chegou o e-mail, você falou... Não dá pra falar nenhum nome, né? de Ah, marca. pode, Será que pode. Vamos chamar, vamos atrair, né? Vamos atrair. Ah, não, então, porque até esse dia teve uma pergunta na caixinha e falou assim. Coca, geladinho. De um grande reconhecimento, Coca, uma delas, mas Cara, eu acho que sensacional. mais, assim, que tem a ver com o meu nicho, que eu fiquei muito feliz, foi a Pampers, assim, A e a ida pro Beach Park, Pampers. sabe? Verdade. Aham. E você não foi com uma moça que você... A Tamara. Cara, que Ah, massa, a Tamara é um Tamara. amor. Isso, eu vi a viagem, Sim. né? E vocês ali com aquela troca. Não, que e eu e a legal. Tá, a gente começou a se seguir, assim, quando a gente tinha, tipo, 10, 13 mil seguidores, 20 mil, a outra. A gente cresceu Vocês cresceram juntas. Nossos filhos nasceram, acho que com um dia de diferença. Ah. Os 2 partos normal, a gente queria muito, né? Então, assim, a gente tem história... e a Tá tem um coração muito humilde, assim. E a gente viajar juntas foi muito especial. Era da onde? Ela é de Criciúma. Criciúma, Se eu Santa falar Catarina. errado, me perdoa, mas acho que é Criciúma. Ah, Santa Catarina, Criciúma, que legal. E aí, quando chegou isso pra você, assim, Jé, Nossa. você falou... Peraí, como é que foi isso? Uma marca, né, nacional, marcas, né? Porque Sim. você faz vários trabalhos, assim. Quando que você caiu a ficha que você tava tendo, né, esse reconhecimento? Porque isso é um reconhecimento, Sim. né, amiga? Olha, então eu falo assim que nós temos que declarar tudo aquilo que nós queremos pra nossa vida, porque o Senhor sonha com a gente, né? Então a gente tem que entregar os nossos sonhos pra Ele. E desde que eu comecei na internet, tinha algumas empresas que eu falava pro Senhor, Senhor, seria um grande reconhecimento pra mim trabalhar com essas empresas. E pra outras pessoas poderia ser algo assim, nossa, tá sonhando tão alto, tá viajando. Eu tinha o quê? Quando eu tinha 5 mil seguidores, eu falava. E eu lembro que eu tirei uma foto, assim, com a fralda da Pampers. E aí brinquei com as minhas primas, falei assim, já vou profetizar. preparar. Já vou profetizar. E acho que né? E acho não, né? E daí quando chegou o e-mail, assim, da proposta de parceria com eles, e eu sempre falo assim, quando casa com a tua realidade, eu amo Pampers, eu uso na Maria Laura. É real, né? Real, Isso aquilo, é muito legal. claro, né? Sempre a gente influencia com coisas reais, tá, gente? Mas eu digo assim, algo que você queria muito. Sim. E tem a ver com o seu dia a dia, né? Então... E com o Beach Park também, veio a proposta pra gente ir pra lá, a trabalho era um sonho pra nós, e eu ainda pude proporcionar de Nossa, presente que pro meu massa. pai. Então eu lembro que eu chorei no avião, assim, eu falei assim, Deus, você faz realmente infinitamente Maravilhas. mais. Sonhar, entregar os sonhos na mão de Deus é a melhor coisa, porque eu tava levando os meus pais, né, que proporcionaram tantas coisas pra minha vida toda pelo meu trabalho, né. Eu tranquei minha faculdade, poucas pessoas acho que sabem, né. Eu Acho que não, lembro. poucas, 115 que eu comentei, né. Eu lembro, Só, eu né? lembro. Eu tranquei, foi com o direcionamento de Deus. Então, e os meus pais me apoiaram. Falaram assim, filha, se é isso que Deus está te mostrando, a gente acredita no seu potencial. Eles são cristãos também. São. A gente acredita no seu potencial. E já teve marca que você não quis fazer? Já. Propostas assim, Sim. você falou... Não tem a ver comigo, não Não precisa vou. falar, né? Mas assim, sim. segmentos assim, que já te sim. procuraram, por exemplo, assim. Aposta. De Isso jogo. tem, né? Esse joguinho, né? Podia falar assim? Pode. Não vai- pode. segmento, eu já fui falando. Não, pode falar, porque aí as pessoas vão... Sim, né? não entender. faço.
E porque assim, a tua abrangência, ela é enorme. Então, eu imagino que venha também outras, Sim. né? Tem assim... Outras marcas, outros segmentos. Tem assim. alguns critérios que eu sigo. Tem a ver com os meus princípios? É algo que contraria os meus princípios? Então, eu não vou fazer, Sim. né? Tem a ver com a minha realidade? Eu realmente já usei e gosto, não tive uma experiência positiva, como que eu vou indicar algo? E é sempre assim. É a tua credibilidade, né? E eu sempre falo para as minhas seguidoras, me contem. Às vezes acontece de as seguidoras não ter uma experiência tão boa com alguma coisa e não vem te falar. E você, influenciadora, nem fica sabendo, nem chega até você. Então, eu acho isso muito importante. Viu? Adoro isso, que a gente começa falando de uma coisa, de repente já tá em outra. É bem papo de comadre aqui mesmo. Então, apostas. Não faz e o que joguinho, mais, essas assim, coisas. alguma coisa mais, assim, não precisa falar o nome da empresa. Mas se quiser, também não tem problema. Ai, sabe que eu não lembro? Mas nesse sentido, assim, mais, tipo, jogos, coisas que não assim. tem a ver com o meu princípio, né? Sim, e aí você acabou descartando. Sim, não faço. Eu acho que tem que ter muito isso também, como você falou, né? Tem que saber o que fazer. Porque aí, eu não sei se isso deve acontecer, eu já vi em outros podcasts, pessoas falando, cresce muito rápido e aí vai fazendo várias coisas. Tudo. E o que você diria, assim, pra pessoa que tem, né, essa vontade de crescer também nas redes sociais e não sabe por onde começar ou vai absorvendo tudo, pegando tudo, assim? Como é que faz? Eu diria algumas coisas. A primeira coisa é pra você buscar orar por isso. Por quê? Porque você precisa saber se... o caminho que você vai seguir ali, né? Então, às vezes me perguntam, o nicho. Eu sempre falo, reflita sobre a tua realidade, sobre o que você gosta de falar. E ore por isso. É engraçado porque acho que é o mais difícil é o tal do nicho, né? Sim. Eu já mudei não sei quantas vezes. Mas é por causa que a minha vida mudou. Porque a sua vida mudou, então, né? isso é muito complicado. Você construiu a sua casa, você compartilhou. Eu amava acompanhar. Gosto, mas eu digo assim, a construção ali, né? Então, na época da obra, tinha muita gente que queria ver a obra, gostava de ver a casa. Só que aí acabou, mais ou menos. Mas aí... Mas aí eu tô em outro momento e aí você acaba falando, meu Deus, e agora, né? Porque aí se fala muito, os profissionais falam muito disso, de nicho. Sim. Só que a vida não é aquele nicho pra sempre, né? Você muda. Você muda, é de fases, né? Duro, né? É igual os conteúdos da maternidade. Falei de gravidez, daí falando da fase. Agora, birra dos 2 anos, o famoso, né? Fase dos 2 anos. 2 anos. Chegou um pouquinho antes aqui, viu, amigo? O negócio. E às vezes as seguidoras falam assim, nossa, eu acho... Eu abro a caixinha e elas falam assim, olha, meu filho tá fazendo muita bicha, isso não é normal. A Maria também faz? Faz, ou se faz. E eu falo assim, que eles pegam várias habilidades, né? Eles fazem um contorcionismo, daí eles pulam, daí eles se jogam no chão, daí bate a mão no chão, e aí você fica só olhando aquilo assim. As acrobacias, várias. Acrobacia, isso mesmo que eu queria falar. São várias. E aí a gente vai, eu acho que assim, a nossa vida vai mudando, né? Mas eu ia falar, voltando, né? O que falar para as pessoas, orar por isso. A pessoa realmente ver o que ela se identifica mais para falar. Outro ponto que eu acho muito importante é a constância. Hoje eu ainda, pela vida corrida, assim, não consigo ter a constância que eu tinha antes. Mas hoje você posta quanto? Então, tem dias que eu posto 3, tem semanas que eu posto 3 vezes na semana. Tem semanas que eu consigo postar todo dia. Mas já aconteceu de eu ficar 5 dias sem postar. Coisa que quando eu estava crescendo, quando você tá ali construindo, por exemplo, ali a tua obra está ali na constância, tijolinho por tijolinho, você tem que postar todo dia para o Instagram entender que você é interessante e entregar teu conteúdo. O Instagram também já fica aqui minha reclamação. Esse Instagram, não reclama não deixa maravilhoso. Não, ele é maravilhoso. Adoro, amo. Mas... Adoro. O algoritmo é lindo. É lindo, é maravilhoso, né? Nossa Senhora também, né? Que sofrimento, né? Quem trabalha nas redes sociais comenta aí pra gente. Nossa, às vezes não é fácil, né? Mas não dá pra desanimar. Eu vejo que é um desafio como qualquer trabalho, né? Você tá certa, você tá na internet. Digamos que o algoritmo é nosso chefe. E nem sempre ele é agradável, temos que orar por ele. Quase nunca. Mas eu diria, se não desistir, sabe? Não desistir. Não, você tá certa, claro, brincadeiras à parte, mas se a gente tem um propósito, tem um desejo, você tem que seguir firme. São dias e dias que vem muitos seguidores, o boom, tem dias que daí não tem nada. Só que, como você disse, são fases, né? Como qualquer trabalho, qualquer situação, né? Por isso que eu falo que é muito importante você ter o propósito bem definido, sabe, Pri? Por quê? Porque se você tem o propósito, você tem aonde você quer chegar nos momentos difíceis, nos momentos desafiadores, é o propósito que vai te manter firme. Na internet, compartilhar a minha vida. Quando você tiver sem vontade de aparecer no store, quando você ficar centralizando nas coisas difíceis, Deus vai te lembrar, há um propósito. Há um propósito. E aí você vai
Ô, Gé, eu não gosto de polêmica, sabe? Não gosto. Ai, meu Deus, quer dizer que você vai entrar no assunto polêmico. Não, eu só joguei essa frase assim, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa. Nesse meio, né, de digital influencer, você já conheceu muitas pessoas, né? Sim. Muitas pessoas grandes, referência, né? Você tem muito contato, sim, com essas pessoas. Sim. Então, tem pessoas que você acabou se decepcionando, assim, que você conheceu e a pessoa era muito legal. Atenção, gente. Que era muito legal, somente nos stories, somente nos vídeos. Teve alguma coisa assim que aconteceu? Sabe que não? Não precisa nem falar nome. Sabe que não? Ah. É porque, na verdade, assim, não, mas é verdade. É porque, assim, eu tenho muito contato pela internet, né? Ah, você não chegou a... Eu me conectei com muitas pessoas na internet, E né? foram legais. E foram legais comigo ali, assim, sabe? Já aconteceu, por exemplo, eu responder a mensagem, um story de uma influenciadora grande, mas não tão grande assim, que ela viu minha mensagem, me respondeu, mas, tipo, não deu muita bola, assim, como se eu... Sabe quando você sente que a pessoa, assim, a pessoa podia ter sido um pouquinho mais simpática ali na mensagem, né? Eu pergunto isso Mas eu pra não sei, você. é porque eu acho que é o jeito também da pessoa. E na mensagem a gente não consegue ver. Entender bem, né? É, porque, eu tô falando com você, eu falo, Pri, que legal. Você tá vendo a minha expressão, mas a mensagem, que legal. Aí a pessoa, né? Depende de como a gente interpreta. Mas olha, as pessoas, por exemplo, a Tamara, que era uma pessoa que eu tenho um beijo pra Tamara. Beijo, tá? Ela... me surpreendeu muito positivamente, né? Pessoas que admiravam você, né? Quando a gente eu fico tímida. Para. É maravilhosa. Pessoa simpática. A mesma pessoa. Amiga. É tão bom, né? A gente sempre falou isso, né? A nossa amizade, no sentido, assim, de ser tão... legal uma com a outra. É, legal e de muitos anos, né, que a gente se conhece, conversa. Eu fico muito feliz ao ver o crescimento, né, porque, nossa, você vê a pessoa batalhando, acreditando, trabalhando muito e hoje você vê que a pessoa tá conseguindo porque tá em ascensão, né, então tá crescendo cada vez mais. É muito gratificante se acompanhar o processo pra uma pessoa que você torce de verdade e que merece de verdade. Bom... a gente vai ter que encerrar o nosso podcast. Não quero. Mas assim falei, fica... comentem pra eu voltar. Sim, assim fica a deixa pra você voltar outras vezes. Eu quero. Eu amei que você topou nosso programa de estreia, né? Esse podcast, o primeiro de muitos aí, se Deus quiser. Sim. E eu acho que a gente não poderia começar de uma forma melhor, que é com a Jéssica Camargo, uma pessoa tão iluminada, tão abençoada, né? Que transmite luz por onde passa, que fala, né, de Jesus. E eu acho que começamos da melhor maneira possível. Só posso agradecer pela tua disponibilidade em estar com a gente aí nesse momento especial desse projeto novo. Obrigada, Pri, né? Queria mandar um beijo pra todo mundo, né? Que assistiu o podcast, assistiu até o fim. Né, os seguidores que vieram ali pelo convite da Pri, as minhas seguidoras, né, que vieram prestigiar. Quero até aproveitar esse espacinho mesmo pra agradecer todas elas que me acompanham, porque eu falo assim, né, o trabalho da influenciadora é um plantio que vocês semeiam junto comigo, né? Claro, tem o meu trabalho ali, mas o meu trabalho existe porque Deus me agraciou com a vida de vocês, né? Então, queria agradecer muito às seguidoras que vão estar assistindo esse vídeo, inclusive até o final, que elas vão ver esse recadinho. Você, Pri, né? Imagina. Desejo que esse podcast seja um sucesso, que você traga aqui pessoas, né? Que levem muita informação para as pessoas e que a gente tenha várias edições para que eu possa voltar mais vezes. Com certeza, já fica o convite, tá combinado, porque nós temos muito assunto, muito assunto bacana pra trazer aqui pra vocês. Obrigada, Gé, mais uma vez. Obrigada pela tua disponibilidade. Continuem assistindo todo sábado às 11 da manhã. Tem De Papo com a Pri, só pra você. Até a próxima. Beijo, gente!